Olá pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não venho aqui na vossa presença, né? Espero que tenham todos ido bem nessas festas, dos feriados, né? Então, minha gente, aqui, por exemplo, eu vou voltar a um tema aqui que é sobre os grifos, né? E sobre os mordentes. Na verdade, eu queria falar da transição, né? Dessa ferramenta para essa aqui. Uma das formas de transição, tá? Passando por essa aqui, a sueca. Por quê? Porque vamos voltar um pouco no tempo, contar a história do Johansson, né? Aqui tem uns dados aqui no computador, por volta de 1890, 89 e 90, né? O Johan Peter Johansson, o cara que inventou a chave sueca e a chave inglesa que depois foi fabricada e adquirida pela firma Baco. A gente conhece uma coisa, uma ferramenta que adveio da Baco, tá? A referência é a Baco, tá? Isso lá nos idos 1890. No ano seguinte, a invenção dessa chave, que era enorme, na verdade tinha 36 polegadas, uma coisa assim, uma coisa enorme, tinha mais de 1 metro, tá? A gente vai contar aqui, né? Ele tinha um problema, tá? Naquela época, deixa eu pôr meus óculos aí, as pessoas lidavam com locomotivas e hidráulica de fábricas e tinham que carregar um monte de chave de boca. Por exemplo, que nem essa aqui, ó. Vocês podem ver, isso aqui é uma chave de boca. Veja bem aqui, ó. Olha o tamanho dessa boca, tá vendo? Não é uma coisa muito pequena, nem cabe direito no vidro, tá vendo? Isso aqui é enorme em comparação a essa boca, por exemplo, né? Ou a própria chave, né? Que tem 40 e poucos centímetros. Isso aqui também tem uma boca enorme aqui, quase 10 centímetros de boca, tá? Então a gente ia carregar um monte de ferramenta igual a essa, né? Para lidar com o seu serviço. Ele resolveu assim fazer uma ferramenta que tivesse um fechamento que não precisava carregar isso aqui. Então ele pensou nisso aqui. Essa ferramenta, no entanto, que ele pensou aqui, não surgiu do nada, né? Eu vou mostrar aqui, deixa eu só pegar minhas referências aqui, não surgiu do nada. Então, você vê que depois do experimento ele acabou, né, nessa fórmula aqui. Essa fórmula aqui é interessante porque é um alicate. Você tem um pivô aqui, tá? E tem um sistema aqui em que o mordente da frente aqui, ó, de baixo, tá? Apesar dele, né, estar aqui com um pivô fazendo articulação, o outro mordente que foi para trás, que vem um ajuste na frente, isso que é raro, o ajuste na frente, mas ele vai para trás, isso aqui vira uma barra uniforme, única, tá vendo? Essa aqui é uma barra única, tal como acontece com o grifo. O grifo é uma barra única e essa parte aqui, essa parte basculante aqui, porque ela mexe, né? Ela se mexe, foi feita uma cabine para albergar o mordente na parte de trás, com ajuste na parte de trás, sendo que, né, você tem uma configuração parecida aqui. Você tem essa alavanca única, igual essa alavanca única, e o mordente vindo, né, de cima, vindo por trás da ferramenta. Isso facilita muito o torque. Por quê? Porque nessa configuração aqui, quanto mais você abre, mais longo fica o cabo, né? É interessante isso aqui, né? Conforme a abertura aqui, tá bom? E como está cruzado e está atrás, o torque aqui é fantástico, tá? Eu podia fazer demonstração, mas eu não gosto muito dessas coisas, de ficar fazendo teste, pegando porcas, mas eu sei que isso aqui é muito poderoso, tá bom? Muito poderoso. Agora, isso aqui, derivado, isso aqui também é um ajuste. Se for ver bem, é muito parecido com isso aqui. Só que fica na horizontal em vez de ficar na vertical. Por quê? A ferramenta que deu origem é essa aqui. Né? Ajustável wrench, que também foi chamado na época de monkey wrench. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui, essa ferramenta, o ajuste dela é feito com um parafuso na parte dianteira. Tá? Ao contrário do grifo, é na parte dianteira. E a alavanca aqui, que eles pensaram,
Isso aqui usava o martelo. Então essa alavanca que eles pensaram era que ela daria o torque de giro nas porcas, porque isso é liso, tá vendo? Não tem mordentes para canos, não tem nada, tá? Né? Isso aqui para conexões de hexagonais quadradas, tá? Ou octagonais, que tem algum encaixe paralelo no conector, né? Geralmente a porca. Qual é que é o defeito dessa ferramenta aqui com relação à invenção do Stilson, que pôs tudo para trás e ainda pôs uma parte móvel, que é para evitar um travamento, para evitar problemas de ajuste e de força de torque, tá? De torção, no caso, né? Esse aqui, o defeito é o seguinte, tem muita parte móvel, tá vendo? Tem um parafuso aqui, essa haste aqui é móvel, essa parte é móvel, tem muita parte móvel. Então, quando cai a pressão aqui, a tendência é entortar a barra de trás, tá vendo que está torta um pouco aqui, ó? Entortar essa barra com a força. E o que isso faz de ruim? Altera a abertura da boca aqui. Então, a possibilidade de espanar um parafuso, uma porca, é muito grande. Por quê? Porque essa parte, que é a alavanca, né, principal da ferramenta, passa dentro do ajuste frontal, que já tem uma folga que faz com que ela não seja justa no encaixe da porca. Além de tudo, depende do parafuso também com a haste solta, porque não pode ser muito fixa, senão não tem mobilidade vertical. E com isso, passando aqui no meio, deforma tanto a barra como essa estrutura aqui, que é o mordente da frente, de baixo, tá bom? Que dá sustentação para o mordente de cima fazer o giro. Então isso aqui é daqui que derivou isso aqui. Só que o Baco, o Will Hansen da Baco, desculpa, não o Baco, o Will Hansen, foi mais esperto. Ele articulou como um alicate. Para quê? Para que essa barra aqui não sofresse com este ajuste aqui, porque este ajuste aqui recai sobre, tá vendo? Sobre essa parte de trás aqui. Este ajuste aqui recai sobre a parte de trás, embora seja feita na frente. Porque, né, ele pensou que era mais fácil visualizar a coisa aqui pela frente, né? Como os antigos, as antigas chaves, né? O wrench aqui, ajustar o wrench, era um costume, com parafuso, como está aqui com parafuso, né? E o fato de estar cruzado aqui e tá aqui, ó, articulado dessa maneira, tá? Com esta parte aqui servindo de barra de alavanca, né? Uma alavanca que está avançado, que tem um offset para cá, tem um ângulo de 45 graus aqui, como os nossos famosos bomba d'água. Esse ângulo é ideal para torque, tá? E aqui você vê que tem uma configuração de dentes como os que seriam do grifo, porque a grande discussão para mim é o seguinte: o grifo, quando foi inventado em 1868, a patente dele só venceu em 1905. Até então, as pessoas têm comprado o Stilson, da Walworth, né? Só que a minha pergunta é, essa coisa aqui foi inventada 30 anos depois dessa coisa aqui. Só que essa invenção aqui foi na Europa, essa invenção foi na América. E na América, isso só se popularizou em 1905, muito tempo depois, tá? Quando a patente caducou. Aí todo mundo pôde fabricar à vontade, sem pagar royalties para Stilson. E até então, sobre a patente vigente, isso não se popularizou na Europa, porque eu não vejo nenhum documento que diga isso. Tá, não tem o que contradiga, mas também não tem o que diga. Logo, eu acho que essa ferramenta teve mais saída na Europa, enquanto a patente dessa ferramenta não venceu. Tá? Então, o que aconteceu? Enquanto isso, no ano seguinte, ele inventou essa ferramenta mais, digamos assim, mais prática, menor, para acertos que são menores do que se faz com essas chaves gigantes. Ou seja, isso aqui serviria muito para hidráulica residencial, né? Foi uma grande ideia pôr aqui uma cremalheira, tá vendo? Tem um trilho aqui, eu vou mostrar, ele vai sair aqui, ó. Esse trilho aqui, ó, é uma cremalheira que corre sobre essa worm gear, que chama, né? Guia, né? Helicoidal aqui, em formato de verme, por isso que chama worm gear. Então, essa ferramenta aqui, né, se popularizou como uma ferramenta muito útil, porque ela era o quê?
foi a primeira, né, uma das primeiras, se não a primeira EDC, Everyday Carry, que hoje está na moda, que você pode carregar no bolso de trás, numa sacolinha, tá? Ao passo que a ferramenta gigante de 40, né, polegadas, 36 polegadas, essa chave não cabe numa bolsa, né? Cabe, mas você vai ter que arrumar uma sacola, uma mochila muito grande, não cabe num bolso, por exemplo. Então essa ferramenta foi a primeira Everyday Carry do mundo. E interessante que essa configuração aqui, dos 90 graus aqui, ó, tá vendo? 90 graus aqui, 90 graus aqui. O Johansson, em vez de colocar isso aqui nesse formato, ele fez um offset aqui, tá? De 15 graus, aqui tem 10 se eu não me engano, as primeiras foram de 15 graus, correndo na horizontal e não mais na vertical, tá? Por causa desse problema aqui de correr na vertical, ele percebeu isso aqui, o Johansson, falou, peraí, se eu não posso pôr um ajuste desse modo cruzado nessa ferramenta, eu vou fazer ela correr de lado que vou ter mais segurança desse mordente aqui, dar conta do recado, é isso aqui. O problema todo é que todo mundo acha que esse mordente se move, né? De uma forma, tá? Que vai prejudicar esse trilho aqui, a cremalheira. Só que quando você tem uma compressão nesse lado da ferramenta, na ponta ou aqui, nesse percurso aqui, onde pode encaixar uma porca, né? O que acontece com isso aqui? Acontece o seguinte, que esse apoio aqui, por ter esse comprimento todo, porque ele vem mais ou menos, deixa eu ver onde ele tá, daqui, tá? Esse aqui, o trilho tá mais ou menos aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho o meu indicador, tá aqui. Ele vem mais ou menos até aqui, tá? Até o fim da marca. Isso aqui, tudo tá apoiado nesse trilho aqui, ó, nesse sulco aqui, ó, que tem um sulco aqui, tem um trilho aqui, tá vendo aqui? Tem uma chave aqui, ó, ela tá confinada aqui dentro, tá? Como tá confinado, o que acontece? Por mais que você faça pressão aqui, não recai sobre essa peça. Por quê? Porque essa distância de giro aqui tem um intervalo de décimo de milímetro que não deixa encostar a cremalheira, porque é o trilho que conduz ela, e ela só se apoia levemente na ponta desse sistema de verme aqui, não em cima dela encaixado completamente. Por quê? Porque há uma contenção aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, essa parte que está encaixada aqui, fininha aqui, grossa aqui, ou seja, está correndo em cima daí como se fosse um trilho aqui, então não tem o contato total com o worm gear. O que acontece quando não tem total? Porque se você fizer força, isso aqui está solto, ó, eu estou fazendo força e está movendo, mesmo assim, ó, eu estou fazendo força, pode ver, estou fazendo alavanca, eu mexo aqui e está movendo, porque isso aqui não está sendo pressionado por esse trilho aqui pela cremalheira, porque esse trilho aqui, né, dá uma distância, uma separação disso aqui para isso aqui. Logo, a pressão recai toda nesse intervalo aqui, ó, nessa parte aqui da peça, nessa parte aqui, exatamente aqui que recai toda a força da alavancagem, e se cai, recai aqui, ó. Quando você mexe aqui, tá? Vamos supor que mexe muito pouco, mas onde cai a força? Cai a maior parte aqui, uma parte aqui se cair, mas também como é cavado aqui, não tem como se apoiar aqui no fundo, não tem como fazer pressão sobre o fundo e deformar o trilho aqui, ó. O trilho é escavado, é cortado, não é redondo. Vocês podem ver, isso foi interessante, porque aí a pressão que você faz aqui, ó, não permite que essa parte do fundo da cremalheira, onde está o trilho, encoste aqui tá vendo? No sulco, no túnel por onde percorre. Logo, toda a pressão, quando tem ali chaves como a da Lobster, que puseram mola aqui para não se mexer de jeito, não é necessário, na verdade. O que é mais importante é ter essa parte escavada aqui, nessa parte aqui, onde o canto do parafuso não é agredido, então não espana, se você souber fazer a abertura correta, o encaixe correto. Então vocês podem ver que isso aqui é muito inteligente, tá? Não há apoio em cima do worm gear aqui, não há apoio. Você pode pôr aqui, ó, vou voltar, você pode pôr força aqui, ó, força assim, isso aqui mexe normalmente. Por quê? Porque não está prendendo ou fazendo pressão sobre esse pino aqui, esse worm gear, essa guia aqui, helicoidal. Não está fazendo, porque está contido aqui, ó.
dentro desse trilho, ele está contido, tá vendo? Tá aqui, ó, tá contido nas paredes aqui, ó. Então isso aqui não se mexe. Então não precisa pôr mola para cá, nem mola para cá. Pode ter essa folga, quando tiver um conector aqui, acaba a folga. E toda a pressão recai nesse sistema aqui e embaixo aqui no conjunto todo da cremalheira, mas aqui nos cantinhos, nos dois cantos de baixo, sem pegar o fundo, logo numa deformação. Vocês entenderam, né? Tudo isso aqui foi muito bem calculado nesse modelo. Não era assim no começo, mas já suportava altos torques, porque dessa configuração de correr na lateral com cremalheira, com vários pontos de apoio, na verdade, para você poder estabilizar nesse trilho aqui, tá? Então tem pouca folga, tem uma folga porque é para não pressionar, tem que ter uma folga, senão amassa isso aqui, tá? Essa folga é necessária, mas bateu aqui, parou. Para frente não tem importância, porque a pressão é para fora, não para dentro. Beleza? Então, isso aqui, né? Deu origem a isso aqui. Esse grifo aqui, né? Deu origem a esse grifo aqui, tá? Qual a diferença? É que teve uma firma chamada Trimont, que foi a primeira, porque antigamente os grifos eram assim, ó. Isso aqui é um Stilson original. O que vocês podem ver aqui, que essa parte aqui, ó, não sei se dá para vocês perceberem aqui, ó, desculpa, estava fora de foco. Essa parte aqui, essa parte de cima, ela faz parte de todo o conjunto metal que era de um ferro doce, um ferro dúctil, maleável. Não era de aço, tanto é que está tudo rachado aqui, ó. Então, esse formato desse, uma só mola foi original, com uma só mola atrás. Por que tem essa mola atrás nesse grifo Stilson? Porque quando você faz o movimento, quando prende alguma coisa entre esses mordentes aqui, a tendência disso aqui vir para frente, tá? Vem para frente, então tem que ter uma mola aqui atrás, para quando você quiser, para não travar para trás, ele vai para frente, tá bom? E essa mola aqui da frente evita que ele, na hora que você vai fazer essa pressão, ele vá para trás, ele continua indo para frente, tá? Na verdade, isso aqui tá mal feito, isso aqui tem que fazer mais pressão para que, porque essa mola, na verdade, empurra esse conjunto para frente para poder, quando fizer essa volta, fazer a catracagem. Ele vem junto aqui e não ir para trás, tá? Faz a catracagem, isso vai, solta, prende, solta, prende, solta, prende. E essa mola ajuda. Essa aqui já veio depois, que é para ajudar, né, a manter uma pressão controlada, não ir até o fim para não esmagar o cano. Então ele não deixa que isso aqui encoste completamente aqui, ou evita ao máximo. Isso depende, se isso aqui fosse maior, talvez viria até a ponta, não vem, tá? Então tem duas molas aqui. Depois o próprio Stilson fez um desse tipo aqui. Esse tipo aqui foi o seguinte: a mesma firma Trimont, em 1916, desenvolveu esse modelo aqui, ó. Tá vendo? Ainda o Stilson mas só que essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, não sei se dá para ver aqui, tem, onde está aqui? Tem aqui essa parte do dente que está isolada dessa. Por quê? Porque essa parte aqui foi soldada agora. Por quê? Essa parte aqui é um trilho de solda, essa parte, tá vendo? Que você olha de cima tem uma curvatura aqui, ó. Porque isso aqui foi lixado, depois que aqui vem uma solda. E essa parte aqui é um metal diferente, é aço forjado. Depois de 1916, o Trimont. Ele introduziu esse tipo aqui, ó. Tá vendo que tem uma... Não sei se dá pra ver, ó. Tem o dente é separado aqui, o dente de cima. E o de baixo também encaixado aqui, tá? E é separado, porque esse é de aço forjado mais resistente. Foi o Trimont que desenvolveu isso e desenvolveu esse tipo de caixa que eu não estou sem a foto da patente. Esse tipo aqui que fica mais longo, tá vendo? Porque fica para fora, ó. Podem ver. Esse aqui está dentro da caixa, né? Tá dentro da caixa aqui, o rolete que pega essa rosca. Esse aqui está fora, ó. Passa pela caixa, fica do lado de fora. Você pode ver, ó. Esse aqui estaria aqui dentro, mas não está fora. Então, comprida mais esse braço aqui, ó. Esse braço fica mais comprido com relação ao corpo. Isso tendo mais profundidade, ele tem menos mobilidade. Quando você encaixa o cano, ele vem para frente, tá? E não tem, ele trava mais do que esse aqui, é mais travante. E essa segunda parte da mola, para você libertar, você faz assim, tá preso aqui, você faz assim e liberta. Isso aqui também, se você apertar aqui, você libera o cano, geralmente, não a porta. O que trava é o cano, que isso aqui entra dentro da parede do cano, escava, porque é um mordente agressivo, tá vendo? Como esse aqui também, tá?
Nesse aqui não trava porque você pode articular e desarticular. Prendeu, você pode soltar nesse movimento aqui. Por isso que o Johansson fez com o pivô, tá? Prevendo essa possível travamento. Só que isso aqui, a vantagem é o que é? Que você só tem um pré-ajuste que você faz. Depois a ferramenta cuida de achar o engate certo, tá? Esse aqui você tem que ajustar bem mais fino e tem que contar com esse fechamento como parte do ajuste também. Como acontece com os bombadão, tá? Por isso que tem aquele botão, fica todo mundo procurando. Tá bom, minha gente? Então vocês podem ver que o Tremont foi a firma, a Tremont foi comprada pela Rigid, né? E pela Emerson, depois a Rigid foi... a Emerson que comprou essa aqui, a Tremont, foi a fábrica que mais desenvolveu a tecnologia, tanto dos roletes aqui, do fuso. Isso aqui é um parafuso retangular, tá vendo? Já não é mais um parafuso redondo. A porca redonda só pega nos cantos para ter esse movimento, essa soltura, para não travar com a força a porca no parafuso. Isso aqui também tem uma certa folga, esse tem mais. Então esse negócio que faz barulho, tem folga, não é defeito, é qualidade. Porque se não tiver uma folga aqui, ó, nesse rolete, quando você fizer uma força muito violenta, trava a porca no trilho aqui, ó, na ranhura da cremalheira aqui, tá vendo? Aí trava e não sai mais. Você vai ter que pegar um alicate, bater com o martelo, alguma coisa. Então, isso aqui foi uma forma inteligente de Stilson substituir o redondo pelo retangular. Tá vendo que tem muita folga entre o rolete, a porca e o fuso, que é para dar essa mobilidade em todos os sentidos para que não trave, beleza, minha gente? Só queria mostrar essa evolução e dizer que essa ferramenta talvez ela tenha feito o papel dessa nos trilhos, tem? Substituindo essas coisas enormes assim, né? Baseado numa coisa antiga assim. E essa ferramenta deve ter dominado a Europa antes de que isso se popularizasse, que só aconteceu na própria América quando venceu a patente em 1905, beleza? Queria mostrar mais coisas sobre esses mecanismos aqui que a Tremont desenvolveu, porque trava, porque não trava, mas fica para outra ocasião porque vai muito tempo, tá bom, minha gente? Até a próxima, obrigado.